Coisa boa, né? Amém. Não sei quanto a você, mas eu estou... Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é Aleluia. achado daqueles que o buscam. E a resposta de Deus é de acordo com a nossa busca, com a nossa expectativa. Amém? Já que você está de pé, eu vou pedir que você permaneça e abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 10. Nós começamos uma mensagem domingo. Amém. E tenho a impressão muito forte no meu espírito da importância disso, dessa mensagem. E nós não conseguimos concluir domingo passado. Então nós vamos concluir hoje, amém? Em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, nós vamos ler de 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, algumas versões dizem, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, versículo 5, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, te bendizer, te reconhecer nessa noite, Pai. Fazer menção daquilo que o Senhor já fez aqui no nosso meio, aquilo que o Senhor já ministrou a nós de forma pessoal, Senhor, através dos louvores. Muito obrigado, obrigado por essa comunhão linda que temos, obrigado porque somos pessoas imperfeitas, cheias de defeitos, Pai, mas que temos prazer na companhia um do outro. E de, Pai, prazer em estar em comunhão contigo. Nós te damos graça, te reconhecemos em tudo que o Senhor fez até agora. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito manifestando aquilo que está no seu coração, para que no amém dessa mensagem a sua vontade tenha sido cumprida, os corações tenham sido alcançados, despertamento. Pai, eu creio numa atmosfera de milagre, numa atmosfera de transformação, Senhor, de remoção de coisas, de estabelecimento de outras, porque Tu és Senhor e nós somos apenas canais, nós somos canais apenas. Senhor. Amém. Nós te bendizemos. Obrigado, Pai. Cremos nisso e declaramos por fé que assim será. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Deus é muito bom. Amém. Amém. Amados, como eu disse para você, nós começamos a ministrar uma mensagem domingo, e hoje eu tenho no meu coração de concluir exatamente em função da importância dessa mensagem, né? O texto básico que nós usamos é que, embora vivamos como homens, como pessoas naturais, né, que somos, as coisas com que a gente lida não são naturais, logo a gente não pode lidar com elas com armas naturais. E o Senhor trouxe iluminação sobre entraves, coisas que estão ali, que a gente não colocou, que a gente não planejou, e elas estão ali e têm o poder, infelizmente, de comprometer o muito bom de Deus de se cumprir na nossa vida. Quantos estão entendendo? Sim. Não sei se você lembra que eu enfatizei no começo da mensagem de domingo passado, a obra de Cristo. Sim. Porque quando você vai para cada princípio daquilo que Ele fez, para o preço que Ele pagou, quanto mais entendimento a gente tem sobre isso, mais a gente consegue se apropriar dessa verdade, entender que tem muito mais a ver com Ele do que conosco. Está comigo? Amém. Estão comigo? E quando a gente olha para isso tudo, amados, essa grandeza, né, da obra completa, da obra de Cristo, a obra redentora, substitutiva, né, Ele tomou o nosso lugar, Ele foi o Cordeiro, tudo aquilo que nós já falamos domingo. E isso que Deus conquistou em Cristo, Ele não vendeu para nós. É verdade. Obrigado. Ele deu. Aleluia. Isso que Deus conquistou em Cristo, Ele não deixou num lugar aqui e disse, quando você atingir tal patamar de santidade, então você tem direito a isso. Não. Deus, o mérito é de Deus. Amém. A glória é de Deus. verdade. Jesus veio como filho para sofrer o meu e o seu sofrimento, para morrer a minha e a sua morte, para pagar o meu e o seu preço. E quando Ele fez isso, a Bíblia diz que Ele deu a nós. Aleluia. Deu. Amém. Deu o quê? Vida eterna.
deu o seu nome, nos fez nova criatura. Amém. Deu. Graças a Deus. Não vendeu, nem estabeleceu padrões de troca. Você vai dar tanto em dinheiro, aí você pode participar disso. Ou então você vai atingir tal grau de santidade e agora está disponível para você. Não, Ele deu e está disponível. De forma que Amém. Efésios 1:3 diz: Amém. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda Aleluia. sorte de bênção. Amém. Aí é essa dinâmica aqui, amados, olha, que às vezes a gente não entende, e nós precisamos nos colocar debaixo da unção dessa palavra para entender. É essa dinâmica aqui, ó. Tudo pronto, tudo feito, tudo comprado, tudo pago. Amém. Está entendendo? Para mim, que estou aqui desse lado, para mim, para você, e mesmo assim, eu não estou provando nem da metade do que está aqui. É bem isso mesmo. Quantos estão comigo? Sim. Ó, essa mão direita aqui, ó, Jesus. é a obra de Deus por meio do seu Filho. Sim. Né? A Bíblia diz aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando seu Filho. Essa mão aqui, ó, o que é que tem de defeito aqui? Nenhum. O que é que falta ainda para ser feito aqui? Nada. Quanto custa as coisas que estão aqui? Nada. É de graça. Amém. Amém. Certo? Eu pego. Agora fica comigo. E eu e você estamos aqui desse lado. Quando eu e você estamos provando, vivendo disso que está aqui. Não precisa responder agora, só pensa. Porque é isso que estabelece a confusão às vezes. É isso que faz as pessoas questionarem às vezes. É isso que faz às vezes a gente entrar num estilo de vida que a gente acha assim: se eu jejuar demais, ou se eu evitar muito tal coisa, então eu vou conquistar isso. Mas se você jejuar demais é uma bênção. Quanto mais a gente jejua, mais sensível a gente fica, mais a gente consegue ouvir a Deus. Mas não é moeda de troca para conseguir o que Jesus já Isso fez. mesmo. Não é mesmo. Já foi Amém. pago o preço. Amém. Graças Não a é. Deus, não precisa mais. Aleluia. E é por isso que Deus trouxe essa mensagem, Alexandre. Muita glória a Deus. Porque eu preciso dela, você precisa Eu dela, preciso. todo mundo precisa. Sim. Numa medida ou noutra a gente precisa entender que se tudo isso aqui já foi feito, porque já foi feito, Isso. a obra de Deus em Cristo já foi feita. Tem coisas que você vai ver Jesus dizendo assim, ó, tal dia vai acontecer tal coisa, mas era Jesus dizendo lá, já aconteceu. Sim, Amém. glória a Quando ele fala Deus. sobre o Glória a Deus. Espírito, por exemplo, ele diz o Espírito que virá, mas já veio. Ô, glória, é verdade. Então, Tá por que muito que bem. você precisamos hoje entender isso? Porque precisa acontecer um rompimento hoje. Sua vida não vai mudar hoje, mas ela vai romper hoje. Amém. Romper para as mudanças. Volta aqui. Volta aqui, presta atenção. Aquilo que eu falei domingo passado. Se você quer ver com detalhes, ouça o culto da semana passada. Toda a obra de Cristo, todo o preço que ele pagou, não ficou nenhuma brecha. Ele cumpriu tudo, a ponto de dizer: está consumado, completei, está perfeito. Aqui envolve saúde, aqui envolve provisão, Amém. aqui envolve saúde Amém. física, mental e emocional. Amém. Aqui envolve provisão financeira, bem-estar Amém. familiar. Eu como posso. Uma vida sem temor, sem medo. Ele fez e está aqui, ó. Ô, glória. Eu recebo. Aí então eu e você aqui desse lado. Tudo isso aqui é para nós. E a gente se vira para isso aqui e olha, quanto disso eu estou provando? Tá. E a gente vai ver que a gente está provando pouco. Uns estão provando mais do que outros. E é nessa avaliação do quanto a gente está provando, ou de quem está provando mais, que começa a entrar essas desculpas, que às vezes até nós mesmos inventamos. É porque não chegou o tempo ainda. É porque fulano, a grama dele é mais verde. É porque... E não é, mas é apenas por uma coisa. Essa direção que Deus trouxe aqui, ó. Existem coisas que são fortalezas Exatamente. na nossa mente. É verdade. Coisas que o diabo implantou no passado, que para poder colher no presente, no dia que a palavra de Deus chegar para dizer quem você é, já encontrar lá dentro um rótulo diferente disso. Amém. E é por isso que a gente se contenta só com mas eu já vou para o céu, tá bom demais. De fato, amados, considerando que eu e você estava destinado ao inferno, independente de qualquer coisa, por causa de Adão, ir para o céu já estava bom demais para nós. Mas não tem nenhum versículo dizendo assim, já que vai para o céu está tudo bem. Não, ele diz, eu vim para que tenham vida e a plenamente. Eu não gosto desse pleno. Ô, glória. Deus está interessado, mas em nos abençoar, em fazer fluir, em promover rompimentos. Agora, tem áreas da minha e da sua vida, e isso é bíblico também.
Porque no milagre da nova criação, a Bíblia diz, aprova Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Nós ouvimos sobre Cristo, sobre essa coisa maravilhosa. Recebemos. A Bíblia diz que isso promoveu um milagre no homem interior, Eduardo. Amém. É verdade. Novo nascimento. Amém. Aí, de tal forma que a Bíblia diz, o Espírito está pronto. Sim ou não? Sim. Desde aquele tempo, o seu e o meu espírito está inclinado ao que é bom. O meu e o seu espírito está inclinado ao que é certo, às coisas de Deus. Por quê? Porque ele está pronto. Depois que a gente nasce de novo, que a gente peca a primeira vez depois de nascer de novo, parece que o coração vai sair pela boca. É verdade. Por quê? Porque você está cometendo um ato que agora é contra a sua natureza. Agora, por que o espírito está pronto e eu pequei de novo? Por quê? Porque nós não somos, embora sejamos essencialmente um ser espiritual, nós não somos só espírito. No âmbito do espírito, o diabo não pode plantar nada. No âmbito do espírito, ele não pode colocar nenhuma fortaleza dessa. Onde ele pode? No âmbito da mente, porque nós somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma. O que é a alma? A alma é o psique, os sentimentos, as emoções, e habitamos no corpo. Aí eu e você estamos recebendo iluminação, mas para a gente começar a olhar para dentro da nossa própria vida e entender que é um desperdício. Tudo aquilo que está disponível para mim e para você, e a gente com síndrome de avestruz. Sabe o que é síndrome de avestruz? Quem sabe? Sim. Bota a cabeça dentro do buraco. É bem isso. Tá? Estamos fora mesmo. Amém. Graças a Deus, cara. É a gente desprezar O Senhor é bom. o que Jesus fez. E o diabo sempre argumentando, mentindo, acusando, é porque você não é bom o suficiente, é porque você não sabe assim, é porque fulano gosta mais de ciclano do que de você, é porque, olha, os argumentos são os mais diversos. E na verdade o que é? Qual é o problema? Por que nós não estamos usufruindo da plenitude daquilo que Deus tem para nós? Porque uma coisa não vai se misturar com a outra. É verdade. E é mais difícil por isso, porque você não sabia, assim como eu não sabia, de quê? Que no passado, ou nas experiências, talvez no passado longe, ou talvez no passado não tão longe assim, mas coisas foram plantadas ali para trazer um autoconvencimento. Sabe aquela palavrinha, Roger? Plenamente convicto. Você está plenamente convicto de uma coisa errada sobre você. Aí por fora você resiste, você finge que não, você dá a entender que você está por cima da carne seca, que as coisas não dominaram. Mas quando você está só, que você olha para você mesmo, você se reprova. Você vê que você não vai conseguir. Na sua mente você já está derrotado. E isso aconteceu quando? Em alguma hora que você não percebeu. Como eu já falei, numa experiência de um relacionamento, uma coisa frustrada, um concurso que você não passou, um familiar que não lhe entendeu, uma namorada que lhe traiu. Agora, desse lado aqui está cheio de coisas. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem o nome dele. Você é filho. Recebeu dignidade. Foi restituída a posição. Você é vencedor e mais que vencedor. É cheio do Espírito. Nós cantamos aqui. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E todas essas coisas estão aqui disponíveis. Mas quando elas vêm para entrar, elas encontram esse monte de lixo. E é por isso que as pessoas às vezes, irmã Tânia, ficam confusas, porque ela diz, poxa, eu estou há tanto tempo na igreja, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz isso por mim? E Deus vai dizer, eu já fiz, na verdade é você que não está usando. Eu vou lhe mostrar. Romanos capítulo 12. Que bênção, Senhor, eu tudo isso de novo. Deus é bom. Romanos. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Pai, o Senhor é bom. A imagem é essa para você entender. Ó. Minha mão direita, todos os benefícios, tudo que foi feito, tudo que está disponível. Cura, saúde, provisão, alegria, alegria. Oh, glória! Aleluia! Nada me rouba. E aqui, ó, tá eu e você. Sabe qual é a nossa posição aqui? A nossa posição aqui é de direito. Diga, eu tenho direito. Eu tenho direito. Você tem que dizer isso para você mesmo, ministrar a sua própria vida. Eu tenho direito. Por que você tem direito? Porque eu sou bonzinho. Porque eu sou... Não, porque Jesus pagou o preço e deu isso a nós. Isso aí. Ele nos otorgou, delegou esse direito. Nos deu o seu próprio nome. Aí, ó, tá aqui a dinâmica.
tudo, todos os benefícios, salvação completa aqui, espiritual e corpo, provisão, alegria nos relacionamentos, paz, tá? E eu aqui doido para provar isso tudo, e Deus dizendo, é seu direito. O que é que impede? Romanos 12:2. Eita glória. Que bênção, Senhor. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já ouviu isso quantas vezes na sua vida? Glória. Já ouviu isso quantas vezes? Muito. Mas preste atenção na ênfase. Graça. Que ele está dizendo que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Que talvez eu e você tenha algum conhecimento sobre ela. Que talvez essa vontade boa, agradável e perfeita, eu e você, a gente conheça, consiga até pincelar, falar alguma coisa sobre ela. Mas é sobre conhecer que o texto está falando? É sobre falar que o texto está falando? Não, ele está dizendo sobre experimentar. Olha a diferença. Ele está estabelecendo aqui um padrão, um critério, uma condição, melhor dizendo. A palavra é essa. Está estabelecendo uma condição. Essa vontade boa, agradável, perfeita já foi conquistada e está disponível. Amém. Mas existe uma condição para experimentar. E essa condição não é eu ser a pessoa mais crente do mundo, dar o maior dízimo. Não tem nada disso. É dizendo, você só vai experimentar isso se você passar por um processo de renovação da sua mente. Por que Paulo falou isso pelo Espírito? Porque ele sabia que as pessoas estavam sendo defraudadas em relação ao que Jesus fez por causa de coisas que entraram ali, ó. Porque eu disse para vocês, salvação é no Espírito, o Espírito humano fica completamente recriado, mas a Bíblia fala sobre salvação nos 3 âmbitos, espírito, alma e corpo. E a nossa mente, a Bíblia não diz que ela é salva quando o espírito humano é salvo. A Bíblia diz que ela tem que ser transformada. E não diz só uma vez, diz essa vez aqui em Romanos, em Efésios diz, a ser renovado no vosso modo de pensar. A gente cresceu, amados, aprendendo a merecer. Pensa uma rasteira que o diabo deu na gente. Desde cedo. Porque nós fomos criados desde cedo aprendendo a merecer. Ah, não fez, então não merece. Não fez, não merece. Isso é uma pedagogia humana. As pessoas precisam de limite. Só que a gente herdou isso para dentro da nossa relação com Deus, achando que as coisas que a gente vai provar é por merecimento. E se for assim, sempre nós vamos estar de fora. Sempre mesmo. Sempre. Não tem como. Porque o que a Bíblia diz sobre esse padrão é, você pode conseguir fazer 9. Não, 100, é 100. O número é 100. Você pode conseguir fazer 99. Se você errar em um, você está condenado pelos outros todos. Esse era o padrão. Qual é o ser humano que vai atingir isso? Nenhum nunca. Por isso Deus enviou Jesus. Eita. Para quê? Para fazer exatamente o que a gente não podia fazer. E agora, Ele deu. Diga, Ele deu. Ele deu. Ele não vai dar não, Ele deu. O que eu e você precisamos na saúde, o que eu e você precisamos nas finanças, em todas as áreas. Agora, a fração que a gente está provando disso é o limite de libertação da nossa mente. Amém. Sabendo eu e você que tem muito mais, diga muito mais. Tem muito mais. É como uma onda que vem, ó, a Bíblia diz graça sobre graça sobre graça, tem muito mais. Só que a gente precisa se livrar desses argumentos que o texto diz que são argumentos. São coisas. Quando tu fala sobre armas poderosas em Deus, você pensa, nossa, deve ser uma coisa muito grande, porque só destrói com armas poderosas em Deus. Que coisa será essa? E ele vai dizer, essas coisas são argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por incrível que pareça, a gente está focado nas coisas grandes e cabeludas, e o diabo tem impedido da gente provar o benefício dele com argumentos aqui, ó. É verdade. Bem isso. Tá fora mesmo. Amém. Provérbios capítulo 23, 7 é um texto conhecido demais. Eu não posso me estender muito, senão eu vou fazer igual no dia, não entro nas armas de novo. Né? Que eu falei, não entrei. Quando eu comecei nas armas, o culto acabou. Nada de precisando das armas. Mas Provérbios 23, 7 diz assim, ó. Porque como imaginou em seu coração. 23? 23, 7. Assim ele é. Outras versões dizem, assim como o homem se vê em sua mente, assim ele é. Outro texto de Provérbios, 27, 19. Diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Aí, o que é que isso quer dizer? É que aquilo que atingiu o seu coração Aleluia. determina quem você será. Bah. Eita, amém. É bem isso mesmo.
Aí antes da gente chegar diante dessas verdades que são todas favoráveis a nós, o diabo botou um monte de lixo. A gente não pode ignorar essas coisas. Eu vou dizer mais, ó, o que tem aqui é muito mais poderoso do que o que veio aqui. Só que essa coisa ela não acontece se não for de forma intencional. Isso mesmo. E quando o Espírito fizer o que ele está fazendo agora, amados, e começar a mexer nessas coisas, elas são incomodativas. Elas vão trazer desconforto, porque são coisas que a gente vai perceber sobre nós mesmos. São coisas que a gente vai olhar e dizer assim, bah, podia ser diferente, mas não é. É bem isso. Eu podia já estar mais na frente e não estou. Então vai trazer um desconforto. Tudo bem que traga esse desconforto. Até deixe doer um pouco se for o caso. Mas entendendo que esse desconforto está vindo agora para que a gente seja livre disso. Não é possível! Amém, é verdade. Não é possível, Glória amado, a que Deus tenha pago um preço tão alto e a gente continue enganchado, emaranhado com bobagens. Isso mesmo. Estão comigo? Amém. Vocês já ouviram a história? Eu já falei isso aqui em outra mensagem. Aleluia. Diz que foi uma pessoa que passou um dia na lateral de um circo e viu um elefante assim com suas toneladas de músculo, de quilo, amarrado numa estacazinha de madeira. E aí o cara indagou, como é que pode um bicho tão grande, né, amarrado numa estaca tão pequena? E ele disse, não, o que acontece é que quando ele é quando ele é filhote, ele é preso naquela estaca, fica ligado comigo, ele é preso naquela estaca e, claro, é natural de todo bicho livre querer se libertar daquilo que está aprendendo. E ele vai fazendo força e tentando se libertar daquilo, insiste um dia, 2, um mês, machuca, e de tanto ele insistir e não se libertar daquilo, ele desiste. Porque naquela faixa etária, naquele tamanho, naquela idade que ele tinha, aquela estaca era uma resistência realmente grande para ele. Só que aí o tempo vai passando, ele ganha força, toneladas de músculos, de quilo, de peso. E aí ele continua preso na mesma estaca. Porque o que mantém ele preso agora não é mais a força que aquela estaca tem, mas é a imagem de incapacidade que foi implantada nele. Isso são fortalezas que a Bíblia diz que só se desfaz com as armas poderosas em Deus. Aleluia. Mas a boa notícia é, se desfaz. Na verdade, talvez eu não esteja conseguindo comunicar, amados, o que Deus já vem falando comigo há 2 domingos. Tem coisas que estão ali atrapalhando. A ênfase é essa. Que está ali trazendo tristeza, trazendo amargura, trazendo impedimento, impedindo de você se levantar. E são mentiras, não são verdades sobre você. Porque independente do que foi o meu e o seu passado, quando nós fizemos Jesus Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que Ele apagou, Amém. lançou no mar do esquecimento. Eita. Amém. Glória a Deus. Pagou o meu e o seu passado, nos deu dignidade, nos fez novas criaturas. Aleluia. Aleluia. E aí, intencionalmente, agora a gente precisa dizer, rapaz, eu já ganhei toneladas de músculo. É verdade. Eu já não preciso mais ficar preso. Não é uma estaca que está lhe prendendo, é a imagem, é a ideia, é o conceito de que não pode. Tem que trocar. Isso aí. Conversão é isso, mas não é virar um religioso, não é aprender a dizer glória a Deus, aleluia, está amarrado, e dizer fulano vai para o inferno porque fuma. Não, isso é religiosidade. Ser cristão é deixar a salvação, porque salvação não é algo que vai acontecer no futuro apenas. Não, salvação é algo que nós temos. A Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Aleluia. Aleluia. E deixar essa salvação transbordar a ponto de suplantar aquela imagem antiga. De Gênesis e Apocalipse você vai ver isso. Ele diz, se dispa do velho homem e se reviste do novo. Por que a Bíblia diz para eu e você fazer isso? Porque a base que sustenta isso, que era o que a gente não podia fazer, Deus fez em Cristo. Aleluia. Ele está dizendo, você tem condição de tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Amém. E você sabe que eu não estou falando disso aqui. E você tem condição, porque o que lhe impedia de ter essa condição é porque você estava morto espiritualmente, mas agora você nasceu de novo, porque Jesus morreu por você. Ele carregou a sua morte e lhe deu vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pode vestir essa nova roupa, uma nova criatura, um novo homem. Um homem, gênero humano, inclui mulher também.
Estão comigo, amados? Amém. Aí o Espírito vai lhe ajudar a você entender, na verdade, o que é quais são as fortalezas que tem insistido, que tem aparecido dia após dia, para tentar dizer que eu sou o que eu não sou, porque você é o que a Bíblia diz que você é, independente do seu passado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente precisa entender que nós somos o que a Bíblia diz e não o que a circunstância está dizendo. Amém. A gente precisa crer assim, para entender que o que define a nossa vida é a palavra e não as circunstâncias. Enquanto a gente está vivendo só pela mente, as circunstâncias estão dizendo como a gente tem que viver. Quando a gente começa a viver pela palavra, a palavra em nós muda as circunstâncias. É verdade. É desse jeito. Aleluia. Aleluia. É desse jeito mesmo. Graças a Deus. Quantos estão Obrigado, entendendo? Deus. Beijo, Pai. Obrigado, Porque assim Senhor. como eu imagino ele é. Eu não sei quais foram as mentiras que o diabo fez entrar no seu coração. Porque a gente tem tanta facilidade de receber o que o diabo diz e não aceita as coisas que Deus diz. Aí eu comecei a falar no culto passado. São 8 horas agora. Nós começamos às 19 horas para terminar na hora certa. Eu comecei a falar, amados, que a principal e mais poderosa arma para destruir essas fortalezas é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. E como o diabo faz com que a gente viva dia após dia como se isso não acontecesse. Jesus estava aqui ministrando a todo mundo, especificamente aos apóstolos e discípulos. Mas eram as multidões, pregando a todo mundo. Chegou uma hora que ele disse, eu vou ter que ir. Falei isso no culto passado. Vou ter que ir. E eles, não sei o que, está tão bom aqui, é milagre, é pão, multiplicação, não sei o que. Eu imagino, né, que eles, Só coisa boa. eu imagino que eles pensaram isso. Eles, não, mas eu vou, e vocês acham que eu vou deixar vocês órfãos? Por quê? Porque Jesus veio não foi trazer uma nova religião, ele veio mostrar como tem que ser, como se pode viver nele. Ele veio trazer um estilo de vida. E Jesus sabia que aquelas pessoas estavam, Jesus saindo, elas ficariam desprovidas daquele nível de iluminação. Porque elas tinham em Jesus uma referência de ajuda. João 16, 17 diz assim, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, porque eu vou para o meu Pai. Esse texto é o texto que antecede quando ele falou isso. Não, Senhor, para onde é que o Senhor vai que a gente não pode ir? Aí depois foi quando ele disse, eu vou, mas quando eu for, eu enviarei outro igual a mim. Aleluia. Outro igual a mim. Não precisa aceitar a condenação do diabo, mas vamos pensar, como a gente vive dia após dia sem considerar a coisa mais... É como se Jesus tivesse dito assim, eu abri uma nova estação, uma nova era, que é a relação do homem com a minha presença. Quantos estão entendendo? Aí disse, agora eu estou indo para o Pai, mas esse padrão não vai mudar não. Você vai continuar se relacionando com a minha presença. Só que essa presença não vai ser mais uma pessoa fora, vai ser uma pessoa dentro. Aleluia. E ela é igual a mim. O que eu tenho condição de fazer aqui, ela tem condição de fazer com você, por você, em você, ensinar, mostrar, guiar. É verdade. Deus é bom. João 7, Evangelho de João 7, eu estou só lendo para a gente ganhar tempo. Evangelho de João 7, versículo 38, diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio de água viva. Olha para mim aqui. Aqui, uma pergunta, quem crê em mim como diz as Escrituras? É Jesus dizendo, aí eu vou perguntar a você. Quem aqui crê em Jesus como diz as Escrituras? Amém. Vai no sinal com a mão para eu saber. Amém. Amém. Quem crê em mim como diz as Escrituras, ele diz, do seu interior fluirá um rio de água viva. Só para você pensar, o que é que acontece com a gente na maioria das vezes? Circunstâncias apertou, porque circunstâncias acontecem, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A gente começa a olhar fora, procurar que porta a gente vai bater. A gente começa a pensar que pessoa a gente vai procurar. Só que o que a Bíblia diz é no seu interior. No seu interior. Nós estamos falando sobre fortalezas. Sim, você é vítima disso, eu também fui e sou em algumas áreas, mas eu preciso começar a entender que no meu interior tem algo que Deus me deu que vai me ajudar a desmanchar essas fortalezas. A Bíblia diz destruir, anular. E esse algo é o Espírito. A Bíblia diz do vosso interior fluirá um rio de água viva. Aí ele ainda
Aí o texto ele explica, o versículo 39 diz: ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam. Ó, Jesus falando, o Espírito que mais tarde receberiam, porque até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Mas Jesus disse: eu vou e estou mandando. E você sabe que quando Jesus foi, ele disse: ó, não saiam da cidade, ficar por aqui, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito já veio. Aleluia. Obrigado, está aqui dentro. Glória a Deus. Graças Aleluia. a Deus. Habita dentro de mim, Pai. O que o diabo faz sempre nos lembrando dos erros do passado, quer comprometer o nosso senso de dignidade, porque a gente tem um padrão de justiça tão bom que a gente acha que tem que ser digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Graças a Deus. Eu e você somos resgatados, comprados. Amém. Bem isso. E o Espírito está aqui, Romanos 8,14. O Espírito está aqui para fazer isso, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Amém. Logo, você tem condição de ser guiado. Amém, é verdade. Olha o que o texto diz na continuidade. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ah, paizinho. Glória. Eita, Paizinho amado. Aleluia. Amado, perdi meu pai esse ano. Pensa numa dor que você sente. Pensa numa coisa ruim de administrar. Só que nós temos um Abba. Aleluia. Olhar e não ver a figura paterna, amados, causa uma lacuna imensa. Mas nós não estamos sós. A Bíblia diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. E eu e você temos a pessoa do Espírito. O que é que isso tem a ver agora com a nossa mensagem sobre localizar as fortalezas, amados? A gente se relaciona de forma passiva com essas coisas que vêm contra nós, porque de alguma forma a gente entende que merece. Porque a gente não tem um referencial de paternidade. A gente acha que a gente é... Aqui fala por conta, né? Fulano está por conta. Sozinho. Não. Nunca mais você vai estar por conta. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca mais. Se tiver alguém perto, Jesus está com você. Se não tiver, Ele está também. Amém. Na pessoa do Espírito Glória a Santo. Deus. Todo tempo. Se as coisas estiverem bem, Jesus está ali. Se não estiver tão bem assim, o Espírito Santo está ali também para promover consolo, para trazer alegria. Agora nós precisamos crer nisso. Eu creio. Eu creio. Eu Pai. recebo. E vivo isso, Pai. Recebo. Ele diz: Aleluia. porque não recebemos o Espírito que vos escravize, Aleluia. para novamente temerem, mas recebemos o Espírito que os adota como filho, dos quais chamamos Abba, Pai. E outro trabalho do Espírito Santo diz: e o próprio Espírito testemunha, testifica. Amém. Isso é uma coisa, Eduardo, que só se prova pela relação com Deus. O próprio Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos. É bem isso mesmo. Graças a Deus. Você já tentou olhar para um gurizóide que o pai é muito rico? Quando a escola ou qualquer coisa promove alguma coisa que envolve dinheiro, você já tentou olhar para a cara dele, se ele fica apavorado, nervoso, pensando: ai, não vai dar, estou lascado? Não, por quê? Porque ele confia no pai. Ele sabe que o pai tem. Faz assim: meu pai tem. Meu pai tem. Muito. Faça sem medo: meu pai tem. Meu pai tem. Tá falando o quê, pastor? Tem Que riqueza, seu pai pai. tem dinheiro? Só isso não. Tudo. Só isso não é nada para ele. É Mas ele tem o que eu e você precisamos para ter a confiança que aqueles filhinhos de papai têm. Diga: eu sou filhinho de papai. Eu sou filhinha de papai. Eita! Esse que Glória! Porque ele testifica, Aleluia. o próprio Espírito Senhor. testifica no nosso espírito que somos filhos Obrigado, de Pai. Deus. Obrigado, Pai. É tremendo. É tremendo mesmo. Uma coisa que eu quero começar a plantar no coração de vocês é que, além de ter essas coisas todas, o Espírito nos deu uma linguagem. E aí, tem pessoas que ainda não usufruíram disso, mas pode, é um direito. Uma linguagem que é uma linguagem sobrenatural de oração, Amém. que é uma arma poderosíssima para desfazer essas fortalezas. Aleluia. Poderosa mesmo. Amém. Oração em línguas. Jesus Glória a Deus por isso. terminou seu ministério, estou indo para o Pai, vou mandar o Espírito.
Aquelas pessoas ali, amados, foram as pessoas que deram continuidade à obra de Deus, de Jesus. Eles deram continuidade ao ministério de Jesus, à igreja de Atos. Paulo chega a dizer que completou no seu corpo o sofrimento de Cristo. Pensa. É verdade. Sério. Aí o que é que isso tem a ver com as coisas que a gente está falando? Jesus, eu estou parafraseando Jesus aqui, é como se eu estivesse parafraseando. É como se ele tivesse assim, ó, vocês vão continuar fazendo o que eu comecei, eu estou capacitando vocês para isso. Agora, não invente não meta os peitos para fazer antes, essa é uma linguagem mais paraibana, não meta os peitos e vai fazer antes que do alto sejais revestido de poder. Amém. É verdade. Ele disse, não saia da cidade, permaneçam em Jerusalém. Para quê? Ele disse, para que vocês sejam revestidos de poder. Aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse Espírito que veio, ele trouxe essa linguagem. Ele disse que quando o Espírito veio sobre essas pessoas, eles começaram a falar em outras línguas desconhecidas, línguas de anjos, línguas de outras nações que as pessoas conseguiam entender, mas eles falavam por inspiração. Era uma mistura. E quem vê aquilo ali parece que é só um espetáculo religioso, mas aquilo ali era um processo de capacitação. Glória a Deus, é verdade. Paulo, ele vai dizer que as coisas que ele ensina, ele recebeu por revelação. Você já deve ter lido em Gálatas, em vários lugares ele fala isso. E Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, diga-se de passagem, não conviveu com Jesus. Paulo surgiu depois que Jesus morreu. O encontro de Paulo com Jesus foi no caminho para Damasco. Mas quando ele fala da ceia, o texto que a gente leu domingo passado, que é tão conhecido, ele diz, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite que foi traído, isso é Paulo dizendo, Paulo estava lá? Não estava. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite que foi traído, ele tomou o cálice, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado. Paulo não estava lá, ele recebeu por revelação. E o que é que isso tem a ver com as coisas que a gente está falando? 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, porque oro em línguas mais do que todos vós. Ele tinha revelação. Paulo tinha todas as razões. Você acha que Paulo não tinha esses mesmos sofismas, essas coisas? Paulo foi um cara que consentiu com a morte de Estevão. Em nome da religião dele, que ele era zeloso da religião dele, ele se tornou assassino. Ele prendeu pessoas. Você acha que o diabo não vivia acusando ele? Não, você é um religioso falso, você vivia fazendo isso, você... E ele descobriu essa chave poderosa para destruir. São armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Uma delas é considerar a pessoa do Espírito que está aqui para testemunhar que vocês somos filhos, para dizer que nós temos dentro uma fonte que vai fluir para a vida eterna, um rio de água viva. E agora tem essa linguagem que está disponível. Nós oramos em língua, não é uma carteirinha de espiritualidade, não. Ó, fulano é santo, está como ele ora. Não. Entre muitas outras coisas, porque são muitas, outro dia a gente pode falar nisso, a oração em línguas produz edificação pessoal. E à medida que nós vamos orando, amados, a oração em línguas você vai orando, vai ministrando. Olha como é interessante. Você recebeu uma palavra aqui, às vezes você recebeu coisas no seu espírito que a sua cabeça nem sabe que recebeu. Sabia disso? Porque o bom depósito do Espírito é muito mais amplo. E quando você está orando em línguas, o seu Espírito lidar com essas coisas que você não sabia, que está aqui dentro. É verdade. Então, você está orando em outras línguas, você nem sabe o que está dizendo. A Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera, mas o seu Espírito produz a quebra dessas fortalezas à medida que ele vai construindo novas fortalezas. Agora, fortalezas em Deus. Isso mesmo. Oh, glória. Aleluia. É tremendo Que isso. riqueza, Pai. Aleluia. Que Eu riqueza, creio. tudo isso. Então, eu sei que é muita coisa e eu não quero me estender. Essa irmã vai viajar ainda hoje. Aleluia, Deus é bom. Talvez a gente tenha que ter uma terceira. Amém. Vamos ser a terceira, quarta, quinta. Terceira Tá parte. Deus. Mas eu Estamos preciso. crescendo. Porque a próxima que eu ia falar agora é o poder que a palavra tem Eita, glória. nesse processo. É. A gente pode Amém. deixar para o próximo domingo. Isso. Muito bom. Mas de hoje você não pode sair daqui, amados, Ai, obrigado, Senhor. sem entender isso. Que a gente precisa mudar a nossa postura de relação com o Espírito Santo. Como não vai querer? Deixa eu te dizer uma coisa que eu estou fazendo. E aquilo que é bom a gente Deus é muito bom. instrui e vai. Nunca pensa que o diabo vai esgotar os estoques de dardo dele, tá certo? O diabo cansou hoje, ele não vai mais me acusar. Isso é o papel dele,
E se nós fôssemos diligentes como ele é, a gente já estava mais na frente. Ah, está elogiando o diabo? Não, eu estou dizendo que ele sempre vai insistir. Ele sempre vai insistir. E vai ser sempre aqui, ó. No âmbito da mente. Se o diabo controlar os seus pensamentos, ele controla a sua vida. Se o diabo controlar os seus pensamentos... Mas não tem um tempo. Se eu pudesse lhe mostrar tantos textos aqui que a Bíblia nos instrui a intencionalmente pensar correto, substituir um pensamento errado por um pensamento certo. Ninguém pode fazer isso por você. O que a gente pode é mergulhar na palavra para, na hora do embate, a gente poder... Eu disse, vou lhe dizer uma coisa que eu estou fazendo. O diabo continua jogando as suas setas. Continua jogando. E quando vem que eu percebo, já começa a dizer, opa, em nome de Jesus eu não aceito. Espíritos aprisionadores da mente, bata em retirada, eu sou uma nova criatura, e eu começo a falar aquilo que eu creio, e aquela atmosfera vai se dissipando. Vai chegar uma hora que você vai estar tão definido, tão grande nisso, que você nem vai perceber mais as setas. Elas já vão passar direto. Isso mesmo. Mas enquanto isso, amados, a gente precisa... O bom combate da fé, não é... A gente aprendeu antigamente, nós temos que ir para frente, linha de frente. Satanás, não. O diabo é um inimigo vencido. Com certeza. Tudo que ele faz e consegue fazer é por causa da nossa ignorância. E você vai ver que a Bíblia diz que o bom combate da fé, vou encerrar a mensagem com isso. O bom combate da fé tem a ver com tomar posse. Amém. Glória. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo. O texto diz assim, ó, combata o bom combate da fé e tome posse. Desse jeito. Porque tudo que o diabo quer convencer que não tem ainda, que nunca vai chegar, que não sei o quê, que Deus não fez, que ele podia ter feito e não fez, já são 30 anos orando e ele não fez, nem vai fazer. Nem vai fazer, porque o que a Bíblia diz não é que ele vai fazer, é que nós temos que nos apossar. Amém. Nós temos que tomar posse. O bom combate da fé tem a ver com rejeitar os dardos inflamados de um maligno e tomar posse. Tomo posse. Em nome de Jesus, eu declaro hoje, em nome de Jesus, para rompimento, o espírito da passividade. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, solta os filhos de Deus.